Vamos lá, o cantor e compositor Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura no governo Lula, concedeu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo nessa segunda-feira. Ele afirmou que a prisão do petista é injusta e que o fato de pedir Lula livre não significa que irá votar no PT. Vini, vamos lá, o que mais você pode destacar nessa entrevista com o Gil? É isso, Edgar. Falando um pouco também desse novo álbum dele, né, Ok, que é um álbum que fala sobre a necessidade de posicionamento dos dias atuais. De essa música especificamente, né? Essa música especificamente, né, que ele fala, às vezes eu não tô sendo contra você ter que dar opinião, você dar a sua opinião. Eu sou contra essa necessidade de você ter que falar sobre tudo, opinar sobre tudo, e isso nem sempre é bom, né? E aí ele falou também desse posicionamento que nós vamos ter agora, nos próximos meses, que é o posicionamento nas eleições, e que se posicionar em uma eleição é escolher o que aceitar, e isso nem sempre é das tarefas mais fáceis, né, Edgar? E aí ele falou um pouco aí do cenário político brasileiro, falou bastante sobre o Lula, que a gente sabe, né, do apoio que ele tem ao ex-presidente, foi até Curitiba visitar o Lula, participou daquele festival Lula Livre, diz que como pessoa ele tem um pesar, né, por tudo que o Lula está passando nesse momento. Agora, como figura política, Edgar, apesar de ter declarado que votou no Lula 2 vezes, mas falou que também votou 2 vezes no Fernando e na Marina, duas na Marina também. Na Marina. 2 em cada um. Ele fala que questiona um pouco essa estratégia do Lula em se manter candidato, em não anunciar oficialmente um outro candidato. Ele tem dúvida se essa estratégia vai corresponder às expectativas do ex-presidente nessas eleições. E aí, quando questionado sobre o Haddad, ele fala assim: gosto muito, acho que é uma pessoa preparada, pessoa preparada, é um nome interessante, é um cara sensível, um cara jovem, ao mesmo tempo maduro, e que teria ali a compreensão do consumo do conjunto da sociedade brasileira nesse momento, mas também fala que considera o Ciro preparado, a Marina também. E aí a gente falou agora, né, que ele voltou as últimas 2 vezes na Marina, e a Marina até ligou para ele agora recentemente para saber se teria o apoio dela novamente. Ele falou: eu prefiro esperar, porque dessa vez eu quero ir no voto útil, ou seja, ver quem que tem mais chances ali no final, né, nas últimas pesquisas, para poder unir essa esquerda, porque ele fala que, infelizmente, a esquerda ainda está bastante fragmentada, está bastante separada. Então você tem um Boulos, você tem Ciro, você tem Marina, você tem Haddad, a Lula barra Haddad. Então ele vai esperar para ter um voto útil e não vencer uma candidatura de extrema direita, que ele fala que é uma candidatura que para ele é bastante ameaçatória, né? Uma candidatura aí ultra reacionária. Então, e aí ele fala basicamente, né, do Jair Bolsonaro, do candidato, a menção ao Jair Bolsonaro, onde ele teme bastante pela vitória do Bolsonaro, mas ele fala: já tenho também 76 anos, já vi muitas coisas, vi a criação de vários líderes, né, de extrema direita, como Enoch Powell na Inglaterra, como a Marine Le Pen na França. Então seria mais uma passagem, mas ele está avaliando aí ainda o voto dele, Gilberto Gil, o cantor Gilberto Gil. Não surpreende o que ele diz, não sei o que vocês podem dizer a respeito dessa entrevista, mas o Gil, ele mantém-se coerente ali. Quando perguntado se assumiria num governo de uma dessas figuras que ele pretende apoiar, né, na eleição, diz que não é mais tempo para isso, né, já foi o período dele. Ele que foi vereador, começou como 88 vereador pelo PMDB na Bahia, né, foi vereador, depois seguiu, né. E só pro Joel e pro Caio também comentarem melhor, ele também, apesar de falar que está questionando aí ainda o voto dele, se vai ser no PT ou não, ele considera a prisão do Lula uma prisão injusta. Ele não detalha os motivos porque considera isso, mas diz que a mesma opinião de milhões de brasileiros, de juristas, de comentaristas políticos, mas reconhece que faltou uma autocrítica nesse processo todo ao PT e ao próprio Lula, de poder explicar melhor para a população quais foram os seus erros e os seus problemas. Tá certo, vamos lá, o que vocês pensam a respeito? Ele falou: Joel, deixa eu começar com você, porque eu puxei um ponto aqui, eu fiquei pensando, Vini, estudou direitinho, eu fiquei pensando em algum ponto dessa entrevista, Vini. Mas ele fala uma coisa, mais pro lado filosófico, que tem a ver com a letra da música, dessa Ok, onde ele fala que existe sempre essa cobrança para um posicionamento, e você quer
filósofo, Joel, ele diz o seguinte: quando você faz um posicionamento, você paralisa. Você estanca uma opinião, né, em cima de um assunto, uma questão, uma tese, enfim, e estanca. E que isso seria uma paralisação. Mas é impossível a gente não ter que parar agora, porque vamos ter que escolher um lado, né? Em algum momento você vai ter que paralisar um voto aí, em algum momento. Mas ele falou uma coisa muito verdadeira, Edgar, porque a gente se posiciona publicamente, mas o nosso pensamento é um trabalho em andamento sempre, né? Tá sempre sujeito a mudanças e tudo. Mas para quem nos ouve, exige essa suposta coerência. Quer dizer, não, você falou aquilo um dia, então no dia seguinte você vai ter que estar falando a mesma coisa sempre, enquanto você pode estar mudando aí. Então, e a vida da mente não é a mesma vida desse representante público, e as pessoas às vezes esperam um salvador, né? Não, alguém que vai dar as opiniões que eu posso aceitar integralmente. Essa pessoa nunca vai existir. Gilberto Gil, achei que teve bastante, apesar de discordar aí ele fala, né, por essa busca desse salvador, né? Ou da coisa da prisão do Lula, mas acho que ele se posicionou com coerência e com profundidade. De um lado eu vejo o Alexandre Frota, de outro extremo eu vejo o Gilberto Gil, o Caetano Veloso. Paralelo perfeito, né? O nível é bem o mesmo, né? O nível é o mesmo, mas cada um né? na sua ponta. Por quê? Vamos lá. O negócio é o seguinte, você tem no meio uma população que está cansada, de ficar pagando imposto, aquele discurso todo que a gente sabe muito bem, porque a gente vive na pele. O Gilberto Gil, o Caetano Veloso, é da mesma patota que a família Carlos Magalhães, Antônio Carlos Magalhães e tal, que quando morreu poucos anos atrás deixou uma fortuna de R$500 bilhão, 500 milhões de reais. Foi colocado no poder 2 vezes pelo Partido Arena, que representava o regime, ditadura militar e tal, que era sempre tão xingado ali pelo Gilberto Gil, Caetano Veloso e outro povinho da esquerda. Mas quando lhes conviu, como é que pronuncia Gilberto? Convém? Quando lhe convém. Lhes foi conveniente. Obrigado. Um trave. De nada. Vamos chamar o Pasquale. O verbo conveio. O professor Pasquale. Vamos lá. Quando convinha a eles se uniram e viraram amigos. Beleza. E a torta é direito saem tirando foto hoje com os herdeiros e tal. Você tem posts e discursos desse pessoal da esquerda falando, mas não era só tirar Dilma que tudo se resolveria? O gás de cozinha custava 40, hoje custa 80 e poucos, 90. Tinha tanto desemprego e tal. Só que nunca é jogado às claras esses argumentos deles. Eles sempre falam, a Dilma é uma injustiçada, o Lula é um injustiçado. O gás de cozinha, antes do impeachment, custava bem menos porque a política da Petrobras era de subsídio, não era adotada pelo Pedro Parente. Tinha desemprego na época, logo que o Temer assumiu, mas não foi ele em 2 meses que deixou 14 milhões de pessoas nas ruas. Então esses argumentos dessas pessoas, deixa eu só concluir meu pensamento, nunca é claro, nunca é fechado. Vamos lá. Esses caras saem vomitando groselha, só que eles me incomoda, porque eles poderiam falar na mesa de boteco deles, só que eles são formadores de opinião para as pessoas que seguem eles. Então esse discurso é sempre muito perigoso, porque é sempre jogado assim, o Lula é um injustiçado, mas na entrevista o Vini falou, ele não deixa claro por que é um injustiçado. E aí, com esses discursos pela metade, eles só tiram o prestígio das instituições que tanto é necessário. Mas ele alega a fragilidade do processo jurídico. Como... fragilidade? Não, então, não sou eu que vou dizer. 9 magistrados julgaram. Ele diz que, inclusive, juristas, cientistas políticos consideram... Márcia Tibori Vamos diferenciar uma coisa. Uma coisa é o mérito dessa coisa do Lula, inclusive discordo do Gilberto Gil nisso, mas uma coisa é o mérito disso. Outra coisa é a forma como ele se posiciona. Você trouxe aqui exemplos de possíveis contradições ou incoerências dele. Sim. E ele, na entrevista, foi o primeiro a dizer, olha, posso ter muitas contradições no meu pensamento mesmo. Eu tô aqui como uma pessoa que pensa, que fala, não queria ser tão chamado a opinar sobre tudo, porque talvez não tenha opinião sobre tudo. Convite, fala, querido, não, mas o papel dele como músico, como artista, o papel dele é escrever música e tocar violão. Não, tá aí, ele é chamado a fazer isso também, ele não vai fugir disso, ele vai... Agora, ele tem um papel, veja como ele tem um papel formador da opinião pública, porque ele tá trazendo para debate, tá levantando incoerências, tá dando a posição dele. Isso é radicalmente diferente de que faz um Frota, que é alguém que tá aí para fanatizar o debate, para polarizar a sociedade, para aumentar o ódio mútuo. De forma alguma, ele tá trazendo as posições dele ali de uma forma simples, assim, olha, eu acredito nisso, penso assim, vou inclusive votar no voto útil, não tô nem aqui para fazer o jogo político, uma campanha de ninguém. Outras pessoas discordam, eu posso ter contradições no meu pensamento, o público não deveria esperar um salvador. Enfim, a forma deles se colocarem nesse debate público é oposta. Sabe? Não. O Frota incita o ódio no Instagram e no Twitter. Ele sobe no palco no Arcos da Lapa. Incitou, meu cara? Que ódio ele incitou? Eu odeio a justiça, prendeu o meu ídolo injustamente. Ele odeia a justiça. Ele falou que odeia a justiça. Não, as pessoas que seguem criam esse pensamento. Põe aquela trilha de gás. Vou pôr. Não, eu não tô brigando com o Joel, é um ping-pong de ideias. Critica o Lula também, critica o Lula, critica
critica a esquerda. Ele é de esquerda, mas critica os atores ali no Perdi o meio. timing. Então Não, eu não ele vejo não ele tá criticando, polarizando, não. ele não tá incitando ódio assim. Se Ele- tivesse, eu seria o primeiro a condenar também, mas no caso do Gilberto Gil não tem feito isso. Pelo Faça-me contrário. o favor, hein, Caio? Pelo Por contrário, favor, hein? Incita o Tem ódio que das ser pessoas colocado de contra a forma mais justiça. profunda. A justiça é injusta. Ah, não sei o que, não funciona. A gente precisa da credibilidade nessas instituições que já andam dando bastante demonstrações de que estão independentes uma das outras, ainda podem melhorar, sim, claro, na questão da funcionalidade, mas elas têm funcionado. Agora, ele sobe em palco pra fazer gracejo com Caetano Veloso e falar, a justiça errou. Porra, 9 magistrados, 9 juízes de carreira julgaram, falaram, Lula, você está culpado. E aí esses caras que formam a opinião de quem segue eles, ficam tirando o prestígio, a credibilidade dos caras, falando, olha, é injusto. Não é. Caio, até concordo com você no mérito sobre a prisão do Lula, mas o que a gente está analisando aqui é a forma como esse artista, que é um formador de opinião, se coloca. E não tem nem comparação com isso, E quanto se esses caras Caio, que ficam... e se você se lembrar, o Vini foi bem pontual quando disse que a opinião do Gilberto Gil acerca do Lula como figura pessoal, um amigo que ele tem, ele lamenta, é um pesar para ele essa situação. Com relação à questão da figura política, a figura pública política, ele traçou ali e levantou pontos de questionamento com relação a se essa conduta do próprio ex-presidente vai se verificar como uma conduta acertada ao final do pleito aí, Exato. né? que Se você corre. comparasse Frota e Márcia Tiburi, eu até acho que tem, por exemplo. Aí sim, porque um é polarizando pro seu lado, jogando da forma mais radical. Inclusive até nas imagens que eles evocam, né? Os dois ali. Agora, com o Vamos em Gilberto Gil frente. não tem a menor comparação. Vamos